Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Só Tu és digno de honra, de glória, de louvor. E o Senhor é vitorioso. O Senhor é vencedor. O Senhor é imutável. O Senhor é inabalável. Os reinos desse mundo podem se desfazer, se destruir, mas a Sua presença jamais será abalada. Jamais será abalada, Papai. Nós adoramos o Senhor. Engrandecemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade está. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Seu nome imutável é. O inferno não prevalece. E nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Seu nome imutável é. Imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso
ninguém que se compare a ti. Não há ninguém que se compare a ti. Não há como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, e vitorioso és na tempestade. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável é. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros foi derramado diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em seu
presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Nós quebramos tudo aos seus pés, Jesus. Tudo aos seus pés. Ouvi
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. queimar, Senhor. Nós ainda temos fome, nós ainda temos sede. Pode vir queimar, Senhor. Pode vir queimar. Pode vir queimar, Senhor. Pode vir queimar. Será que ainda existe fome no seu coração? Será que ainda existe lenha para queimar? Será que ainda existe no seu interior um desejo ardente pela presença, pela glória, pela vida, pelo Espírito Santo? Será que é um desejo no seu coração de queimar pelo Senhor, de queimar pelo Senhor, de queimar pela palavra, de queimar pelo reino? Pode vir, Senhor. Pode vir, Senhor. Pode vir, Senhor. Ainda existe fome na tua igreja. Ainda existe um desejo de ver a tua face. Ainda existe um desejo de te buscar mais e mais.
paz. Ainda existe na tua igreja fome, sede, um desejo ardente, Pai, de te conhecer, em prosseguir, te conhecer, em queimar pela tua presença, Pai. Nós não vamos nos cansar, nós não vamos parar, Pai, de te buscar, de te conhecer, de prosseguir, Senhor, de continuar, Pai, crendo, acreditando que o melhor está por vir sobre mim, sobre a igreja. Existe o melhor por vir, Pai. É uma promessa, há uma promessa na tua palavra, que dias melhores virão, que dias, Senhor, onde a tua glória, onde a tua presença, onde a tua palavra será revelada, será liberada sobre aqueles que creem, sobre aqueles que creem. Há um novo nível de intimidade, de busca, de entrega. Há um novo nível de unção sendo liberado sobre aqueles que crerem. A palavra do Senhor diz: aqueles que creem, as promessas, os sinais acompanharão aqueles que creem. Então, eu te incentivo nessa manhã: creia. Pode vir queimar, Pai. Eu incentivo você nessa hora, cantar essa canção do fundo do seu coração, crendo que Ele vai vir queimar o teu interior, que Ele vai vir queimar a tua fé nessa manhã. Vamos juntos. Pode vir queimar, Pai. Pode vir queimar. Esse é o desejo do seu coração. Diga isso, igreja. Esse é o desejo, Pai. Eu anseio, Pai, por queimar. Eu anseio por ti. Eu anseio pela tua presença. Eu anseio que esse ano que se inicia, o meu coração queime pela tua presença. Queime pela tua palavra. Queime pelo teu reino se manifestando. Esse é o desejo do meu interior, de queimar. Libera sobre nós, Senhor, um novo nível de fé, um novo nível de entrega. Libera sobre nós, Senhor, um novo nível de unção, para que possamos continuar. Nós deixamos de lado todos os outros amores. Essa é uma verdade. Nós deixamos todos os outros amores. Para mim estar aqui, meu querido, eu tive que abrir mão de algo. Para você estar aqui, você teve que abrir mão de algo, de um conforto, sei lá, de ficar na sua casa assistindo uma televisão, jogando um futebol. Tivemos que abrir mão de alguns amores para amar aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é poderoso. Sabe, esse é o desejo do meu coração. Eu incentivo esse ano você também, que você continue a queimar pelo Senhor, que você continue a queimar pela palavra. O pastor foi bem feliz esse ano em colocar esse propósito de nós lermos a palavra do Senhor juntos esse ano.
A igreja na mesma direção, lendo a Bíblia. A igreja na mesma direção, sabe, buscando a presença do Senhor. A igreja na mesma direção, voltando com os pequenos grupos. Esse é o foco esse ano. O ano da igreja crescer. O ano da igreja voltar a crer. É o ano de nós avançarmos como família, como igreja. Coloca isso no seu interior, igreja. Coloca isso no seu coração, que você vai lutar com as outras paixões para deixar de lado e queimar somente por um amor, pelo Senhor Jesus, pela palavra. Em nome de Jesus, esse ano é o desafio. Esse é um ano de nós gerarmos uma cultura no nosso meio, de crescermos, avançarmos, profetizarmos, gerar no reino espiritual algo que desejamos colher daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Chegou o tempo, igreja, de gerarmos, profetizarmos, declararmos aquilo que queremos viver daqui a 1 ano e 2 anos, amém? Não sei se você está com essa mesma empolgação que eu, mas eu estou, amém? Eu quero crescer, eu quero viver daqui a 1 ano, 2 anos, algo sobrenatural, algo que está escrito na palavra, certo? O que está escrito na palavra, eu quero viver, e eu vou viver, no nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Só quero dar um recadinho antes de passar a palavra para o nosso pastor. Amanhã estamos voltando com o Inner, tá? Se você conhece alguém, adolescente, traga aqui com a gente. Amanhã a partir das 19h30 estamos voltando a gerar uma fome, uma sede, um despertar nessa nova geração. Ontem eu vi um vídeo que a irmã Zuleika colocou, muito chocante mesmo, que nós precisamos investir nessa nova geração. A igreja precisa investir porque é a próxima geração. Se nós falharmos nisso, a igreja pode parar. Então nós não vamos falhar nisso. Nós vamos investir na próxima geração. Eu queria que você levantasse as suas mãos e você declarasse junto comigo no nome de Jesus. Jesus, nós declaramos que essa próxima geração que está vindo vai ser mais forte, vai ser mais apaixonada, vai ser mais fanática na palavra, vai viver muito além que essa geração. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Fala assim: Jesus, nós abençoamos a próxima geração que está sendo gerada nessa igreja. Amém? Amém? Deus te abençoe, meu querido. Glória a Deus, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que este ano que nós começamos debaixo de uma empolgação, como disse o irmão Cidinho, realmente Deus vai ser honrado, glorificado e você vai ser muito abençoado. Olha para esse irmão do seu lado e fala assim: bom dia, meu irmão. Agora deseja alguma bênção para ele. Declara aí com a sua boca alguma coisa boa para esse irmão que está do seu lado. Diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Pode assentar. Aleluia. Segundo culto deste ano de 2022, é um ano de grandes expectativas. Eu digo expectativas porque nós tomamos 2 decisões, o irmão Cidinho estava comentando aqui, que uma delas é ler a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você sabe que a cada leitura existe uma expectativa de que Deus traga, através daquela história, daquele profeta, daquela história, daquele personagem, Deus fale alguma coisa na sua história de hoje. Quando Deus nos deu a direção de ler a Bíblia no ano, junto com a igreja, foi para que todo mundo, nos mesmos textos, no mesmo dia, você lendo o mesmo texto, você pode sentir algo que de repente Deus vai te usar para abençoar alguém que você vai encontrar durante a semana, e de repente você vai ser o ministro de Deus, porque você ouviu a voz de Deus lendo a palavra dele. Você vai ser o ministro no coração de alguém. É por isso que a segunda coisa, que é o comando que Deus nos deu, é: a igreja precisa estar reunida nos pequenos grupos durante a semana, para que todo mundo que está lendo a Bíblia, recebendo de Deus, possa se tornar um ministro na vida de alguém. Amém, irmãos?
Você pode ser ministrado no coração de alguém. Quando nós olhamos para o que Jesus fez e nos mandou fazer, o que Jesus fez é que Ele desceu do céu, se colocou entre nós como um homem, para sentir o que a gente sente, viver o que a gente vive. E Jesus então sentiu a necessidade de apresentar alguma solução que o Pai tem, mas que às vezes as pessoas não sabem que Ele tem, porque não vão perguntar para Ele. Então Jesus estava em constante oração e comunhão com o Pai, e quando Ele entrava no meio da multidão, Ele sempre trazia uma direção de Deus para as pessoas. E é por isso que Jesus vivia sempre cercado de muitas pessoas, porque as palavras que Jesus dizia, elas tocavam o coração das pessoas, porque eram palavras do Criador no coração da criatura. Irmãos, eu quero que esse ano todos nós, como igreja de Jesus, lendo a Bíblia juntos, eu quero que nós possamos também ouvir essa voz do Pai, ouvir essa voz maravilhosa, que ela é mansa e suave, mas muitas vezes ela nos corrige também. O versículo que eu mandei na minha devocional de hoje aos irmãos diz que Deus gosta muito de nos ensinar e de nos corrigir. E nós também gostamos de aprender com Deus, amém? Você gosta de aprender com Deus? Eu gosto. Mas muitas vezes a gente não escolhe um método. E você não pode escolher, porque Jesus também não pôde escolher. Aí o versículo diz que mesmo sendo filho de Deus, Jesus aprendeu a obedecer, irmãos, obedecer. Jesus, Deus, aprendeu a obedecer, porque Ele era humano. Todo ser humano precisa aprender a obedecer a Deus. E aí Deus escolheu o método do sofrimento. Aí eu me conformo e me consolo, quando muitas vezes eu peço para Deus me livrar de alguma coisa. E aí eu falo como Jó, os irmãos leram nesses dias, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Por quê? Porque Deus escolheu o método de ensinar através do sofrimento. Glória a Deus. Então, que essa primeira palavra para você, coloque o teu coração para cima. Se você tem orado, tem buscado, tem até jejuado, tem chorado na presença de Deus, pedindo para Deus remover alguma coisa, ou pedindo para Deus trazer alguma coisa, e isso parece que Deus está surdo. Não, Ele não está surdo. Ele já está tomando providências. Não, mas parece que agora está havendo um sofrimento. Sim, Deus escolheu um método de sofrimento. Mas por quê? Eu não sei. Mas o professor, quando conhece os alunos, ele sabe qual é o método que funciona com cada um. Então Deus é o nosso professor, Deus é o nosso Pai, Deus nos ama e deixa Ele nos ensinar à vontade. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Então, irmão, vai se preparando aí. Se você ainda não começou a ler a Bíblia, eu sugiro que você comece a ler a Bíblia. Nós temos mandado para os irmãos aí o link do aplicativo, né, da YouVersion, para você instalar, e ali tem o plano que nós estamos usando. Mas também nós falamos que tem um canal que a gente criou no YouTube, Lendo a Bíblia em um Ano, no Telegram. E você entra ali no Telegram, procura Lendo a Bíblia em um Ano, e ali você tem o áudio e o visual da leitura de todos os 16 dias hoje, né? Se você quer começar hoje, mas ficou para trás, você entra lá, tem o primeiro dia até o dia de hoje, e vamos embora até todos os dias do ano. Então nós estamos usando todos os meios, todos os recursos para alcançar todas as pessoas que quiserem ouvir todos os dias a voz de Deus, que quiserem aprender com a palavra de Deus. Amém? E os pequenos grupos, né? Nós vamos agora no dia 6 de fevereiro, né? Essa semana a gente teve uma reunião virtual com alguns irmãos da liderança e ficou decidido algumas coisas. E uma delas é que no dia 6 de fevereiro será o lançamento oficial dos pequenos grupos. Ou seja, nós vamos ter aqui à frente alguns irmãos que vão estar com a casa aberta para receber irmãos, para a gente começar a se reunir uma vez por semana ali naquela casa. Nós vamos trazer esses irmãos aqui à frente, vamos orar com eles, vamos ungí-los e vamos fazer aquilo que a igreja de Atos fazia, enviava.
Então, os irmãos estarão assim, sendo enviados pela igreja para que na sua casa comece um pequeno grupo, reúna ali irmãos que vão estar orando, vão estar ali sendo ministrados e ajudando a ministrar o nosso coração. Mas também nós decidimos que toda a última semana de cada mês, nós vamos declarar com a igreja, com quem quiser, um jejum. Será de segunda a sexta um jejum, você jejua como você quiser, mas tenha um motivo para jejuar, escolha ali algo que realmente esse jejum vai representar algum sacrifício. Então, na última semana, começando agora dia 24 de janeiro, só abrindo um parênteses, é o aniversário da pastora, mas não tem importância, nós vamos começar o jejum, amém? E na sexta-feira, nós teremos um culto aqui, onde nós vamos adorar a Deus, vamos louvar, vamos contar os testemunhos, vamos celebrar a ceia, vamos entregar o jejum da semana ao Senhor. Isso vai acontecer, ficou decidido pelo menos até o meio do ano, depois a gente vai buscar outra direção de Deus. Mas já se prepare, Jesus diz que algumas situações na vida se resolvem quando você jejua e ora. Quem sabe, né? Esse começo de ano você está aí cheio de expectativa, mas Deus está dizendo para você, vamos ver se você está sério nisso. E nada melhor para mostrar a nossa seriedade no assunto, quando a gente se envolve de corpo e alma nele. Então, de repente, você vai se envolver com um jejum, com oração, pelo menos uma semana por mês, na expectativa de que Deus vai fazer maravilhas com você e por você. Amém, queridos? Tem mais uma outra informação que já estava decidido, isso é só uma informação. O último último sábado de cada mês é o culto das mulheres. Cadê as irmãs dando glória a Deus? Então, nesse dia 29 de janeiro, às 7h30, aqui no prédio da igreja, culto das mulheres. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, oi? Vai ter formatura daquele grupo ZMI, né? Vai ser uma bênção. Venha para as irmãs serem abençoadas. Glória a Deus. Eu quero ouvir um glória a Deus da igreja para mim começar a pregar. Amém. Irmãos, a palavra de hoje, o título que a gente escolheu é: Decida se tornar um discípulo de Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir lá em Filemon, ou se você está aí com o seu celular com a Bíblia, abre em Filemon. Filemon tem só um capítulo. Filemon é o nome de um homem, mas é também o nome de um livro na Bíblia, porque é uma carta do apóstolo Paulo a esse Filemon, um cristão com bom testemunho, e Paulo escreve uma carta para ele, e nós vamos aprender com essa carta alguns princípios. Só que o primeiro versículo que eu quero que projete para você ler comigo, está lá em Mateus capítulo 23, Mateus 23, o versículo 1, onde tem a seguinte informação: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Jesus falou com a multidão, mas o detalhe, o enfoque e com os seus discípulos. Alguém pode dizer, mas por que essa informação? Os discípulos não estavam no meio da multidão? Estavam. Mas Jesus, quando falava com a multidão, ele tinha uma característica, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. E quando ele falava com os discípulos, era outra conversa. Até hoje ainda é assim. Quando a multidão se dirige a Deus, é uma coisa. Mas quando alguém com o coração de discípulo se dirige a Deus, é outra conversa. Por quê? A multidão são aqueles que eles acreditam que Deus existe. Eles falam com Deus da sua maneira. Eles não têm dúvida que tem algumas coisas que acontecem porque tem a mão de Deus por trás. A multidão pode ler a Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro maravilhoso, público, recomendado por todos. Então, a multidão, irmãos, eles estão atrás de uma informação, eles estão atrás de um apacentamento de rebanho,
passamento de rebanho é aquilo que faz para todo mundo, mas ninguém é envolvido pessoalmente. Então Jesus tinha uma palavra para a multidão, mas Jesus de quando em quando reunia os discípulos. Esses já eram poucos, já eram escolhidos, esses eram aqueles que ficavam um pouco mais com Jesus, se importavam um pouco mais com as coisas de Deus, aqueles que tinham uma vontade de saber um pouco mais a vontade do Pai. Eles sentavam com Jesus, eles ouviam Jesus, e tudo que Jesus falava, os discípulos faziam. Então a multidão escuta, mas nem todos fazem. Mas o discípulo é aquele que ouve, coloca no coração e decide: eu vou reproduzir isso que veio de informação, porque isso agrada o coração de Deus. Então o discípulo é aquele que olha para Jesus e procura imitar Jesus. Então essa informação aqui parece tão simplória, mas aqui tem um segredo. Jesus falava com a multidão, mas também falava com os discípulos. E o que nós estamos interessados, irmãos, aqui, é ouvir a voz de Jesus como sendo o seu discípulo. Eu não sei você, mas o que eu mais anseio na minha vida é aprender com Jesus como discípulo. Porque o discípulo recebe um pouco mais, só que o discípulo também tem que fazer um pouco mais. Mas não importa o que temos que fazer, para Deus, tudo que você fizer ainda é pouco. Então, aqui, nesse livro, nessa epístola de Filemão, nós vamos encontrar um relacionamento de Paulo com esse Filemão, que ele era um discípulo. Ele era um discípulo. Irmãos, quem sabe se a partir de hoje, depois dessa mensagem, muita gente aqui vai decidir ser um discípulo. Quem sabe pessoas que vão ouvir essa mensagem pela internet, de repente Deus vai tocar no coração delas, e elas estão no meio da multidão, mas elas vão ser tocadas a serem um discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que anda junto e reproduz o que aprendeu, quando o mestre lhe deu toda a atenção, todo o carinho, lhe deu a essência da informação. O discípulo se sente honrado com aquilo, mas se sente também responsável por receber um pouco mais, e o discípulo quer reproduzir, porque é assim que deve ser. Jesus, ele veio na terra para ser o exemplo do que nós precisamos fazer igual a ele. Quando alguém diz: eu quero ser discípulo de Jesus, será que a pessoa sabe o que ela está dizendo? Não, quando você diz: eu quero ser discípulo de Jesus, você tem que ter em mente o seguinte: você primeiro precisa saber tudo que Jesus fez e ter a decisão de fazer o que Jesus fez. Esse é o discípulo. Do outro jeito, você é só alguém que está na multidão, sendo abençoado pela palavra de Deus, porque Deus, irmão, só tem bênção para nós. Às vezes as pessoas falam: aqueles que não se envolvem muito com Deus não recebem de Deus. Recebe, só que recebe a bênção da multidão. Eu não sei você, mas a bênção de uma multidão, para mim é pouco. Eu quero a bênção do discípulo. Tem alguém comigo assim? A bênção da multidão é boa, mas existe uma bênção do discípulo. E Paulo, ele vai se direcionar aqui a Filemão. Nos primeiros versículos é uma saudação. Paulo está dizendo ali, né? Que bênção eu estou podendo escrever para a igreja, e nessa igreja tem um cara chamado Filemão. Esse Filemão é uma pessoa muito especial, eu oro por esse Filemão. No versículo 4, a gente vê assim: meu caro Filemão, diz Paulo, sempre que eu oro, eu lembro de você e agradeço ao meu Deus por você. Irmãos, sempre que a gente ora por alguém, irmãos, a gente deve agradecer a Deus pela vida de alguém. Eu sempre mando às vezes um recadinho para os irmãos: orei por você. Alguém pode achar: isso aqui é um jargão do pastor, isso aqui é só mais uma palavra. Não, irmão, quando eu coloco lá, orei por você, pode ter certeza, naquele momento me veio o seu nome, a sua figura na mente. Deus me pôs a lembrar de você, Deus me pôs a orar por você. A Bíblia nos ensina que sempre que você se lembrar de um irmão, ore por ele, porque a nossa missão é abençoar uns aos outros, e a gente nunca sabe que muitas vezes Deus nos põe a sonhar com alguém, nos põe a lembrar de alguém, ou nos põe a encontrar com alguém,
Às vezes você não sabe por que você encontrou com aquela pessoa, ocasionalmente, porque não estava na sua agenda, nem no seu roteiro, mas você encontrou. De repente alguém liga para você por engano. Não foi engano, irmão. Aproveita aquele momento e fala: olha, eu vou orar por você. Não foi engano, aquela pessoa, de repente, Deus fez com que o dedinho dela deslizasse ali no WhatsApp, é muito fácil isso, e a pessoa depois fala: Bibi, desculpa, mas eu apertei errado. Que bom, agora você me deu a oportunidade de orar por você. Irmão, quando acontecer alguma coisa desse tipo, lembra, Deus falando para você: interceda. Eu não sei se você acredita no poder da intercessão. Quantos aqui acreditam? Irmãos, o poder da intercessão é maravilhoso. Quando Jesus veio para a terra como homem, ele se tornou um intercessor. Jesus quantas e quantas vezes orou para que Deus perdoasse, para que Deus livrasse, para que Deus abençoasse, para que Deus multiplicasse, para que Deus curasse. Jesus veio interceder. E o discípulo de Jesus é um intercessor. É alguém que também ora por alguém, olha em alguém, sempre com olhos de amor, de intercessão, sempre abençoando a pessoa. Então, quando acontecer algo desse tipo, irmãos, é para você orar, porque é assim que você se torna um discípulo de Jesus. Mas interessante que esse Filemon era, pelo que a gente vê aqui, ele era um crente acima da média, era um cristão acima da média. Ele estava entre aqueles que Jesus falava com a multidão e com os discípulos, ele está entre os discípulos. E por causa disso, Paulo vai descrever para ele com uma certa liberdade de pedir para ele duas coisas. Uma das coisas, Paulo vai pedir para ele que perdoasse um sujeito chamado Onésimo, que Paulo ficou conhecendo, porque esse Onésimo era escravo de Filemon e fugiu da casa dele. A gente não sabe o que aconteceu, que fez com que Onésimo fugisse do seu senhor Filemon, que era um cristão. A gente não sabe por que ele fez, provavelmente deve ter feito algum deslize. Eu sei que ele vai conhecer o apóstolo Paulo, que está na cadeia. A Bíblia não fala, mas eu deduzo. Filemon deve ter ido para a cadeia. E ele nunca imaginou que indo para a cadeia, ali estaria uma grande oportunidade da sua vida. Porque ali tinha Paulo, o prisioneiro por causa de Cristo, que estava falando do Jesus para todos os seus colegas na cadeia. E o que eu acho lindo é que Onésimo, quando viu aquele homem preso, mas diferente, aquele homem que não blasfemava, não xingava, não fazia revolução dentro da cadeia, pelo contrário, ele orava pelos outros. E Paulo chega em Onésimo, quem sabe diz: seu filho, o que aconteceu que você veio parar aqui? E aí ele contou a história, e aí Paulo falou de Jesus, e Onésimo se converteu a Jesus. Onésimo se torna um cristão. E agora Onésimo, irmãos, de repente é posto em liberdade, está para sair. Paulo escreve uma cartinha e fala assim: Filemon, eu fiquei conhecendo o teu escravo fujão, Onésimo. Mas sabe o que aconteceu? Ele aceitou a Jesus. Ele agora é nosso irmão em Cristo. E eu estou mandando ele voltar na sua casa. Ele vai voltar a te servir como escravo. E só que agora, Filemon, ele é um irmão de fé. Ele não é mais aquele cara que você conhecia, que fugiu da tua casa e deve ter te dado até um prejuízo. Mas no final ele fala: mas eu te pago depois, tá? Mas recebe ele, Filemon, recebe Onésimo, lembrando que agora ele é um cristão, ele é um irmão de fé. Amém? Então nós vamos aprender algumas coisas. No verso 11, na carta que Paulo está dizendo, ele fala assim: antes, Onésimo, ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Só uma curiosidade, o nome Onésimo significa útil. Naqueles dias os nomes tinham significado. Onésimo significa uma pessoa útil. Aí Paulo faz um trocadilho, fala assim: Filemão, antes Onésimo, útil, para você era inútil, tanto é que fez o que fez e fugiu. Mas agora ele vai fazer jus ao nome. Porque além de se chamar Onésimo, útil, agora ele se chama também cristão.
discípulo de Jesus. Então, recebe ele, porque agora ele vai ser útil. Mas, ô Filemão, ele vai ser útil para você, mas ele vai ser mais útil ainda para a igreja que se reúne na sua casa, Filemão. Recebe ele aí, porque esse cara, quando os irmãos chegarem para orar com você, ele é mais um irmão em Cristo Jesus. Agora, sobre Onésimo também existe uma autoridade espiritual, uma bênção espiritual, um entendimento espiritual, um amor de Deus falando no coração dele. Agora, Filemão, Onésimo, não é mais aquele que você conhecia. Recebe ele, perdoa ele, integra ele e abençoa ele. Amém, queridos? Eu quero ler uma frase que vai projetar para você, que fala sobre uma lição que nós aprendemos com essa história. Algumas de nossas atitudes não podem servir apenas aos nossos interesses. Nós devemos considerar também as suas consequências na vida da igreja de Jesus. Traduzindo, irmãos, quando você se torna um discípulo de Jesus, presta atenção, você não pode mais pensar só em você estar bem. Você não pode pensar mais só em você fazer aquilo que te dá prazer. Você tem que pensar agora que você é um discípulo de Jesus e que algumas coisas que você podia fazer antes, de repente você vai dizer o seguinte: não convém mais fazer. Por quê? Porque, irmão, discípulo de Jesus é alguém diferente do mundo. Discípulo de Jesus é alguém que saiu da multidão. Estava lá na multidão onde Deus falava com as pessoas de uma certa maneira. Mas o discípulo agora é alguém que ele não está mais lá ouvindo a voz no meio da multidão. Ele está ouvindo a voz no coração dele. Ele está ouvindo a voz às vezes no meio da igreja. Ele está ouvindo às vezes num pequeno grupo. Ele está ouvindo às vezes lá no seu quarto, lá no seu banheiro. Ele está ouvindo às vezes lá no monte quando ele sobe para orar. Cada um tem um lugar. Então, irmãos, de repente você tem que entender que você como cristão, você não carrega apenas um título, você não tem agora só um rótulo. De que igreja você é? Não importa. Você é de Jesus. Você agora quando faz algo representando Jesus. Você agora tem um olhar especial sobre a sua vida de Jesus. Então, algumas das nossas atitudes, irmãos, elas não podem mais ser pensadas em dar prazer e satisfação apenas a nós. Nós temos que olhar se aquilo que nós vamos fazer não vai dar um antitestemunho. Não vai ser uma coisa que, mas você não é crente? Mas você não é cristão? Sabe, irmãos, os primeiros que nos cobram é a multidão. Incrível. Incrível que de repente você pode fazer qualquer coisa. Eu olho para você com amor e digo: olha, ele fez, mas ele ainda um dia vai entender e tudo bem. Mas o mundo, irmãos, olha para você e joga na tua cara: você é crente, coisa nenhuma; você é um cristão, coisa nenhuma; você é discípulo, coisa nenhuma; senão você não fazia isso, e vai jogando na cara. E tem coisa, irmãos, que a Bíblia nem diz que é pecado. Isso que é o triste. A Bíblia não fala que é pecado, mas o mundo colocou um paradigma, um estigma, que se você fizer, eles podem fazer, não tem problema. Mas se você fizer, você não é um cristão? Você não diz que é um discípulo? E, irmãos, e tem aqueles que zombam: você não vai bater no peito lá na igreja? Já aconteceu com você ou não? Devia estar acontecendo. Porque a gente às vezes dá mancada, irmão. Às vezes a gente faz coisas que não devia. E o Senhor nos perdoa, e perdoa mesmo. Mas quando alguém falar com você: escuta, mas é que você escorregou. E o que você faz quando você escorrega e cai? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e começa de novo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Discípulo é aquele que, quando o mestre ensina, chama atenção, mesmo que Deus use, como usou com Jesus, o método sofrimento, discípulo aprende, pode até berrar um pouquinho, mas ele é o bom cabrito, a boa ovelha. Ele continua no rebanho, ele continua ouvindo a voz do Senhor, só que agora ele se corrige: vai e não peques mais. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo, dentro desse princípio de que o cristão é alguém diferente, ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12. Olha que coisa linda, vai projetar para você acompanhar.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Sabe aquele negócio que alguém fala assim, escuta, lá na tua igreja pode isso, pode aquilo? Não interessa se na igreja pode ou não pode. As pessoas às vezes falam isso para nos humilhar. Não liga não. Você vai responder o seguinte, não é uma questão que na minha igreja pode ou não pode. O meu Deus diz que eu posso fazer todas as coisas, está aqui na palavra. Mas eu aprendi com o apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, diz que algumas coisas eu não vou fazer, não é porque não pode, é porque eu não quero. Porque se eu fizer, a consequência no reino de Deus, aquele que eu represento, não vai ser boa. E o discípulo é aquele que quer representar bem o seu Senhor. Quantos dizem amém? Mas Paulo, lá em Marcos capítulo 9, aliás, quando Jesus estava falando para as pessoas a respeito do perigo do pecado, Jesus reúne as pessoas e está dizendo algumas coisas, olha, o pecado, cuidado com ele, porque o pecado é perigoso. Ele diz assim, Marcos capítulo 9, versículo 42. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Mas espera aí, Jesus disse que é melhor morrer isso do que escandalizar um pequenino. Mas o que eu tenho a ver com a vida do irmão? Se você é discípulo de Jesus, tem muito a ver com a vida dos outros. Porque, irmão, Jesus veio para a terra não pensando nele, veio pensando em nós. Jesus fez tudo o que fez, não para redimir ele, porque ele não tinha pecado. Por que Jesus não fez a vontade dele? Por que Jesus sofreu sem merecer? Porque ele estava pensando no próximo. Ele estava pensando na humanidade. Irmão, o discípulo de Jesus é aquele que não faz algumas coisas, e ele vai ficar com vontade de fazer, ele vai ser até criticado, e às vezes ele vai ter até prejuízo de não fazer, mas sabe por que ele não faz? Porque não vai glorificar a Deus. E alguns falam assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço e acabou. Ok, faz e acabou. Só que aqui Jesus disse, olha, se você servir de escândalo para um desses pequeninos, o que é o pequenino? É aquele novo na fé que ainda não sabe nada. Vem com a cabeça cheia de religiosidade. Nessa igreja pode, não pode. Esse é o pequenino, é aquele que ainda está aprendendo alguma coisa e não sabe discernir o que é pecado do que não é pecado. Para ele tem que ser assim, ou é 1, ou é 0, ou é 1, ou é 0. Né? Ele não sabe encaixar as coisas no meio termo. Então, de repente, ele olha para você e fala, mas eu não devia estar fazendo isso, você está fazendo? Então pode. E aí ele continua fazendo algo que ele precisa se libertar. Quanta gente saiu do meio do vício da cachaça, irmãos? E aí chega no meio do povo de Deus, se ele encontra um ambiente de bebedeira, aí o que ele vai fazer? Então não tem problema, então ele continua na manguaça. Mas ele está lutando para sair disso. Ele esperava encontrar um grupo de pessoas que o ajudasse com a abstenção disso, mas daí de repente vai falar, eu estou no meu direito, eu vou... Não, lá na sua casa você faz o que você quiser. Mas perto do público, perto da multidão, perto de outras pessoas, lembra que Jesus falou, não sirva de escândalo, vai haver uma prestação de contas, você não vai gostar do que eu vou precisar fazer, porque você serviu de escândalo. O sangue dessa pessoa vai requerer alguma coisa aqui de mim um dia, porque você foi usar a tua liberdade, o teu direito, sem pensar que você era um discípulo. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Mas esse era o cuidado de Paulo. Paulo está falando, Filemon, Onésimo, saiu da sua casa como alguém da multidão. Onésimo está voltando para sua casa como um discípulo de Jesus. Olha, Onésimo é útil para a igreja. Perdoa ele, dá uma nova oportunidade para ele. Se você achar que ele te deu prejuízo, quando eu chegar eu vou pagar a conta dele. Mas olha, dá uma nova chance. Porque agora nós temos um discípulo para ajudar a igreja a crescer. Meus irmãos, eu vou dizer agora bem rapidamente para você algumas coisinhas, são apenas 7 coisinhas que podem nos ajudar a nos tornarmos discípulos de Jesus. A primeira delas é, viva a fé de forma pública e contagiante. Viva a sua fé de modo que todo mundo sabe que você é um cristão,
Todo mundo sabe que você agora é um discípulo de Jesus. Discípulo é mais do que cristão. Discípulo é um cristão fanático. Discípulo é um cristão apaixonado por Jesus. Discípulo é alguém comprometido com Jesus. Então, viva a sua fé de modo que as pessoas olhem para você e digam: você é um discípulo de Jesus, que legal. Isso é possível nos dias de hoje? É. Mas para que seja possível, é preciso estar em plena comunhão com Deus. Por isso que eu estou falando para os irmãos: vamos ler a Bíblia todo dia, irmãos. Todo dia Deus tem uma palavra para você. Não fique preocupado que daqui uns dias vai começar a vir com genealogia. Fulano gerou cicrano, gerou cicrano, gerou cicrano. Falei, o que eu tenho a ver com isso? Calma. Cumpre o roteiro, vai passar, vai chegar um momento que você vai ver que palavra maravilhosa que Deus vai trazer para o seu coração. Então, o primeiro ponto é esse: viva a fé de forma pública e contagiante. Lá no verso 5, a parte A, Paulo declarou assim para Filemão: porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Filemão, eu estou te pedindo isso porque eu já ouvi falar da sua fé no Senhor Jesus. Eu recebo informações aqui na cadeia onde eu estou, de irmãos que falam: olha, Filemão, que abençoado aquele homem na igreja. Então, Filemão, eu ouço falar muito bem de você. Deixa eu te perguntar, depois que você aceitou Jesus, se tornou um cristão, o que você tem ouvido as pessoas falarem sobre você? Irmãos, às vezes a gente ouve alguns comentários: virou crente, agora só quero ver. Depois que disse que virou crente, agora ficou pior. Irmãos, eu já ouvi coisas piores ainda. Eu já ouvi alguém dizendo: olha, na minha casa eu não contrato uma empregada doméstica se ela for crente. Uai, por quê? Algum motivo. Algum motivo. E não é motivo de princípios de fé religiosos, não. É outro motivo. Outros motivos. Testemunhos e outras coisas. Enfim, pessoas e pessoas. Mas, irmãos, o testemunho que se ouvia falar de Filemão, Paulo está dizendo: eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Então, lá em 2 Coríntios, Paulo fala lá no capítulo 5, verso 17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Olha para o irmão do lado e fala: você está unido com Cristo. Eu vejo em você uma nova pessoa. Você pode pensar que é o mesmo, mas não é. Você pode se sentir ainda o mesmo, com os mesmos desejos, o mesmo medo, os mesmos planos, projetos, mas aí no seu interior, você nasceu de novo. Deus tem um propósito agora na sua vida, e agora você vai ter que lutar, porque o inimigo também tem um outro propósito: anular o seu testemunho. Então, muitas vezes, irmãos, tem pessoas que acham mais conveniente e prático ser agente secreto do reino. Você conhece algum agente secreto do reino? Cristão, agente secreto do reino. Ele é crente, mas ninguém sabe na empresa. Ninguém sabe na vizinhança. Por quê? Porque se as pessoas souberem, eles vão me cobrar uma atitude que eu não estou disposto a fazer. Que atitude? De um cristão. Então, irmãos, Onésimo tinha uma fé pública. Então, o primeiro conselho aqui, se você quer realmente ser um discípulo de Jesus, evidencie, torne pública a sua fé e faça com que ela contagie outras pessoas. O segundo conselho: evidencie o amor pelos irmãos de fé. A parte 5b do versículo diz assim, Paulo está dizendo, verso 5b: mas eu também ouço falar do seu amor por todos os santos. Eu ouço falar do seu bom testemunho como pessoa, mas eu ouço falar também que lá no meio da igreja você é uma bênção. Do seu amor por todos os santos. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, Paulo fala para aqueles irmãos assim: portanto, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos. Amém? Mas ele coloca um detalhe: especialmente aos da família da fé. Aleluia.
Você deve fazer o bem para todos, mas aquele que é seu irmão em Cristo Jesus deve ter um olhar diferente, deve ter um tratamento diferente, deve ter uma oportunidade diferente, porque é alguém diferente. Isso é Paulo que está dizendo. Isso é um discípulo apaixonado por Jesus que escreveu e nós estamos apenas aprendendo, querendo praticar. Então, não adianta a pessoa, às vezes, ele é muito simpático com as causas sociais. Mas aí, os irmãos da igreja vão fazer alguma coisa, não, eu não posso, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, eu não quero me envolver. Ok, mas está lá, cuidando das baleias, está lá, cuidando da natureza, está lá, fazendo isso, aquilo outro. Muito lindo, abençoa mesmo. Mas, irmãos, e a obra do Senhor, que nós temos o encargo de, como igreja, fazer junto? Investe em tudo, menos na obra de Deus. Então, não é isso a característica de um discípulo, tá? Terceiro ponto, seja um encorajador das pessoas. Versículo 7 diz assim: o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Irmãos, seja alguém que, quando sabe de um problema, de uma dificuldade, você é aquele que ora pela situação, pelas pessoas, pelo problema, ajuda a resolver e não faz fofoca. E não amplia o problema. E não leva aqui, você viu? O que está acontecendo? O que, irmão? Que todo mundo gosta, né, irmão? Quando você põe, assim, alguma notícia naquela entre aspas, né? Você ficou sabendo? Sabendo do quê? Você já experimentou, né? Dar uma notícia assim? Quando você está sabendo? Você consegue na hora a atenção da pessoa. Está sabendo do quê? Que Jesus Cristo te ama e tem um projeto maravilhoso na sua vida. Pensei que era... Tem gente que você vai surpreender assim. Você vai chamar a atenção dele como se você fosse contar uma grande fofoca. E aí você fala uma grande verdade que você sente no seu coração. Quantos dão glória a Deus? Quarto ponto, para ser discípulo, sirva com base no amor. O versículo 8 diz assim: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Paulo está dizendo: olha, eu sou um apóstolo, você sabe disso, eu tenho autoridade porque eu recebi de Jesus, eu estou sofrendo injustamente por amor a Jesus, então eu tenho autoridade. Ele fala: mas eu não estou usando a minha autoridade, eu estou usando o amor. No verso 9 ele diz: eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Irmãos, Paulo é bem diferente de algumas pessoas cristãos dos nossos dias que gostam de dar carteirada. Você sabe com quem você está falando? Não, então eu vou embora, você não vai ficar sabendo. Irmãos, por que alguns títulos, porque algumas pessoas fazem questão de, quando você chama ele só pelo nome, ele fala: se você esqueceu do doutor, você esqueceu do pastor, você esqueceu do apóstolo, você esqueceu do bispo. Por quê? Carteirada. Ele não tem argumento de testemunho de Jesus, ele apela por uma posição que ele acha que, se ele falar, eu sou isso, sou aquilo, as pessoas vão dizer: foi o apóstolo que falou, segundo disse o apóstolo. Irmão, no meio de Jesus, cristão, discípulo, não pode ter essas coisas. Você não vai fazer porque o fulano, cicrano, que tem um rótulo, tem uma patente, tem uma divisa, falou. Você vai fazer porque a palavra de Deus falou. E aquele irmão que Deus usou para te falar, está falando de algo que ele faz. Está falando de algo que, se você fizer, é bom para você. Amém? Então Paulo não fala assim: olha, eu tenho autoridade, eu vou apelar para a autoridade, eu sou apóstolo, eu vou mandar, quando chegar aí, esse Onésimo tem que estar integrado na igreja, tá bom? E dá até uma posição para ele. Não. Ele falou: meu querido, eu não estou apelando para nada disso, eu estou só pedindo, por amor à obra de Deus, por amor ao Senhor Jesus, dá uma oportunidade para Onésimo, perdoa ele, integra ele na igreja.
Quinto ponto. Obedeça sempre com espontaneidade. O que é espontâneo? Faz sem ser pressionado. O versículo 14 diz assim: mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Então nós devemos, irmãos, atender algumas coisas que a Bíblia diz, não porque existe uma pressão de Deus. Olha, faz porque senão vem castigo. Faz porque senão vai sofrer consequência. Quando a gente faz com medo de uma consequência, é espontâneo. Quando alguém te manda fazer uma coisa, você faz porque se não fizer, olha, a coisa vai pegar, vai arder. Você foi espontâneo? Não, está fazendo porque tem uma pressão, tem uma ameaça. Paulo está dizendo, não é assim no meio do povo de Deus. Eu não estou agindo com você assim, Filemão. Não estou te fazendo pressão, não. Eu estou só dizendo para você, no amor. E se você quiser, faça. Mas se fizer, que seja espontâneo, porque saiu do seu coração. Sexto ponto. Viva sobre a perspectiva da soberania divina. Soberania divina. Lá no verso 15 e 16 nós lemos: talvez ele, Onésimo, tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Irmãos, que afirmação fantástica aqui do apóstolo Paulo. Ele agora é nosso irmão, ele agora é alguém importante aos olhos de Deus. Paulo está dizendo, Filemão, olha só a soberania divina. Deus permitiu alguma coisa acontecer na vida de Onésimo, ele fugiu da sua casa, mas Deus tinha um projeto, eu o encontrei, a palavra de Deus tocou no coração dele, ele recebeu, ele se tornou um discípulo de Jesus, ele está voltando para você agora. Onésimo, você percebeu a soberania divina na sua vida? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não fica triste porque algumas coisas desagradáveis já aconteceram com você, não. Deus é soberano. Deus permitiu. Deus estava por trás de tudo isso, quando você estava sofrendo uma perda, sofrendo uma tristeza, sofrendo injustamente. Quando Jesus estava na cruz, Deus estava por trás de tudo aquilo. Quando Jesus deu um brado, Pai, por que me abandonaste? Foi só um sentimento que passa no coração de todo mundo na hora do sofrimento. Mas Deus não tinha abandonado Jesus, não. Tanto é que Jesus diz, Pai, então, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, que atitude linda de Jesus, que nós como discípulos precisamos fazer. Em algumas situações, irmãos, você não entende nada, não sabe nada, mas você tem certeza de que você é amado. Então você diz, Pai, não sei de nada, mas eu sei que na tua soberania consta que eu vou ser abençoado, porque a tua palavra diz. Então, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu problema. Não sei quantos aqui hoje vão ter que entregar o seu problema nas mãos de Deus. Experimenta fazer isso, irmão. Entrega o seu problema, porque Deus é soberano. Discípulo de Jesus é aquele que tem plena certeza na soberania de Deus. Amém? E eu vou para o último ponto aqui. Mas antes disso, vai projetar uma frase ali, dizendo assim, vontade perfeita e vontade permissiva. Vontade perfeita e vontade permissiva. Vê se os irmãos acham esse versículo para projetar. Vontade perfeita e vontade permissiva. O que é a vontade perfeita? É aquela vontade que Deus tem que alguma coisa aconteça conosco para dar certo. Mas aí Ele coloca algumas condições e nós não concordamos com a vontade de Deus. Se a gente fizesse do jeito que é a vontade de Deus, tudo ia dar certinho, ia ser uma bênção. Talvez não do nosso jeito, não no nosso tempo, mas a vontade de Deus, nós temos que ter certeza, é sempre que o melhor nos aconteça. Os irmãos têm certeza disso? Que a vontade de Deus para você é sempre a melhor decisão? Ok.
mas agora tem a vontade permissiva. Ah, mas eu não fiz o que Deus queria, mas eu fiz do outro jeito e também pude fazer, deu certo. Por que você pôde fazer? Porque Deus permite. Deus é tão maravilhoso que Ele não proíbe. Ele não prende você. A única coisa que prende o ser humano, irmãos, é o pecado. O pecado é terrível, é cadeia. Mas Deus não é cadeia. Jesus diz: vinde a mim, os que estão cansados de sofrer, mas não para mudar o pé de cadeia, não. Vem porque aqui tem liberdade. Então, você não quer fazer o que Deus falou, vontade perfeita. Você quer fazer o que você quer, vontade permissiva entra em ação. Você faz o que você quer. Mas aí vai dar certo? Se não está dentro da vontade perfeita, está só dentro da vontade permissiva, Deus permitiu, por isso que você pôde fazer, nem sempre dá certo. Mas fica tranquilo, quando não der certo, corre para o colo do Pai. Ele não é vingativo e não vai dizer: eu não te falei. Isso é o pai e a mãe que fala para o filho, né? A gente às vezes fala para o irmão também. Mas irmãos, Deus nunca vai falar isso para você. Eu não te falei. Deus só está esperando e você se convença de que o melhor era ter feito a vontade dele. Mas já que você não fez, agora você está voltando, agora daqui para frente começa de novo. Último ponto, irmãos. Viva, os irmãos que tocam, viva na plenitude e abundância. Aleluia. Viva na plenitude e abundância. Versículo 21. Eu escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. O servo amoroso, irmãos, e obediente, ele faz mais do que se pede. Aleluia. Quando você é pedido para fazer alguma coisa, você faz só o que deve ou você faz um pouco mais? Você faz só o necessário ou você faz um pouquinho a mais que surpreende? Como é que é o seu jeito de fazer as coisas que precisam? Você faz só o que pede ou você faz um pouco mais? Olha que interessante. Quando você fazer um favor, irmãos, é um dever. Fazer um ato de generosidade é uma graça. Quando você faz um favor a alguém, você está cumprindo um dever. Que nós somos chamados para favorecer as pessoas. Amém, irmão? Você entende isso? Nós não fomos chamados para prejudicar ninguém. Favorecer. Então, quando você faz algo que favorece alguém, isso é um dever do discípulo, é um dever do cristão. Está entendido? Agora, quando você faz um ato de generosidade, reflete a graça. O que é graça? Graça é algo que você não precisava ter feito, mas foi feito. Não merecia, mas recebeu. Graça constrange quando você é abençoado por ela. Favor, você reclama quando alguém não te faz. Mas a graça você agradece porque você sente que não merece. Amém? Mas eu quero encerrar dizendo para você que nós vamos traçar um paralelo aqui. Nós vamos traçar um paralelo aqui entre o que aconteceu com essa história que nós falamos para você, de Filemão, Onésimo e Paulo, e aquilo que acontece na nossa vida como cristão. Eu quero que você preste bem atenção, porque vai ajudar bastante a decidir ser um cristão nos moldes do Senhor. Olha que analogia com a obra da redenção. Onésimo se rebela e foge de Filemão. O pecador se rebela e foge de Deus. Percebeu? Paulo se encontra com Onésimo. Cristo se encontra com o pecador. Paulo se identifica com Onésimo. Cristo se identifica conosco. Paulo intercede, ele é o mediador entre Onésimo e Filemão. Jesus intercede por nós. Aleluia. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Cristo pagou a nossa dívida com Deus. Aleluia. Paulo, ele não pede nada em troca. Cristo
não pede também nada em troca. Tudo é de graça. Gostaria que você ficasse de pé, que eu quero concluir isso aqui de uma maneira que você saia daqui disposto a tomar uma posição, uma decisão de ser este ano um discípulo de Jesus maravilhoso, que vai fazer grande diferença. Feche um pouquinho os seus olhos que eu vou terminar essa comparação. Onésimo não tem nada para oferecer. O pecador também não tem nada para oferecer. Onésimo é reconciliado com Filemon. O pecador também é reconciliado com Deus através de Jesus. Onésimo tem acesso a Filemon. O escolhido de Deus também tem agora acesso ao Pai. Pode chamá-lo de pai, paizinho. Onésimo agora é um irmão. Não somos mais escravos do pecado. Nós pertencemos agora à mesma família de Jesus. Onésimo era inútil enquanto era só um escravo de Filemon, mas agora ele se tornou útil. Irmãos, nós éramos como velha criatura, inúteis a Deus. Deus falava, a gente não ouvia ou não entendia. Mas agora, como nova criatura, irmãos, nós ouvimos a voz de Deus. E o meu apelo é que quando ouvir a voz de Deus, qual será a sua resposta? Deus pode estar falando hoje ao seu coração aqui algumas coisas a respeito de se tornar um discípulo apaixonado por Jesus. Um discípulo que decide fazer realmente, antes de qualquer decisão, vai buscar saber se Jesus faria. Você não tem que impressionar pessoas, nós temos que agradar a Deus. O discípulo é aquele que não tem compromisso de ser alguém notado na sociedade, mas precisa ser notado no céu. Quando nós somos chamados a dar uma resposta, e aí o que você faz? E aí o que você decide? Jesus está ali falando com os seus discípulos: olha, para você me seguir, você muitas vezes vai pagar caro. Aqueles que me seguem muitas vezes vão deixar de fazer a sua própria vontade, porque a minha não coincide. Então você abandona a sua e segue a de Deus. Irmãos, a vida ainda é assim. Tem muitas coisas que quando você decide ser um cristão, não apenas alguém da multidão que dá glória a Deus, mas alguém que quando Deus fala com você, sim Senhor, meu Pai, será feito espontaneamente. Precisa de uma resposta hoje. Eu vou dizer uma coisa para você. Pedro deu uma resposta maravilhosa, que pode ser a nossa resposta hoje. Lá em Lucas 18, 28, disse Pedro para Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aleluia. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Sabe, irmãos, a satisfação em Deus nos dá poder para amar as pessoas, independente do seu custo. Amém? Glória a Deus. Leia essa frase que deve estar projetando aí junto comigo. A satisfação em Deus nos dá poder para amar as pessoas, independente do custo. Amém? Sentir satisfação de estar dentro do projeto de Deus nos dá alegria, não importa qual é o seu custo. Quero orar para que todo mundo que está aqui comigo, de pé, todo mundo que vai ouvir essa mensagem, possa tomar essa decisão. É bom estar entre a multidão que Deus olha e abençoa, mas é muito melhor estar entre os discípulos que Jesus chama de um lado e fala algo mais e abençoa com algo mais. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora sobre esses meus irmãos preciosos, que a bênção do Senhor, do discipulado de Jesus, possa estar entrando agora no coração de cada um.
Pai, eu quero agora que todos nós nos sintamos discípulos do Senhor, não apenas alguém que segue, não apenas alguém que conhece, não apenas alguém que respeita, mas alguém que é discípulo. Pai, nos ajuda a reproduzir o que o nosso mestre fez, porque ele mandou sobre nós o mesmo Espírito Santo que o capacitou. Pai, eu declaro que é pelo poder do Espírito Santo que cada um de nós aqui neste momento vai ser abençoado com a ajuda do céu para se tornar um discípulo de Jesus. Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sela com amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou te dar a oportunidade agora de honrar o Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo, se você trouxe. Você que está aí vendo a gente pela internet, se você quiser contribuir também, vai aparecer o número de uma conta da igreja. Você pode então fazer um depósito e nos abençoar. Mas fique à vontade, é tudo pelo amor, é tudo pela graça do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, você contribuindo, e daqui a pouco a gente encerra. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Defeitos e falhas não posso esconder. Um amigo encontrei nas montanhas. É o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Com todo o seu coração, não há nada, nada melhor. Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Levante sua mão aos céus, levante sua mão aos céus. Pai, eu declaro, juntamente com todos os meus irmãos, não há nada melhor. Não há nada melhor do que ser discípulo de Jesus. E hoje nós tomamos uma decisão, Pai. Abençoe todos aqueles que estão decididos a serem daqui para frente melhores discípulos do Senhor Jesus. Pai, eu sei que a cada dia o Senhor renova as nossas forças, a cada dia o Senhor nos dá capacidade, a cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade
Que para todos aqueles que hoje estão com esse propósito, surjam inúmeras oportunidades de sermos melhores discípulos. Eu sei que o Senhor vai nos dar oportunidades onde nós seremos testados, provados, mas eu declaro, nós seremos aprovados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, olha para esse irmão do lado e fala assim: vamos ser discípulos de Jesus. Nós vamos honrar o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Você tenha um domingo maravilhoso. Que nós possamos estar aqui domingo que vem para novamente receber mais uma palavra para nos tornarmos melhores discípulos. Amém? Pode abraçar, mas pode dar aquele tchauzinho pro irmão, né? Deus te abençoe. Tudo em festa.